Devocional das Nações aos Corações, Língua da Alma, por Marvel Darley. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Isaías 30, 21. O primeiro som que ressoou no ouvido humano não foi um grito, não foi um choro, nem um sussurro incerto. O som que o primeiro ser humano ouviu foi a voz de Deus. Antes mesmo de Adão abrir os olhos para o esplendor do Éden, Deus já falava. Ele foi o primeiro comunicador. Sua comunicação era clara, sem ruído, sem distorções, uma expressão perfeita de amor. Assim como a mãe canta para o bebê antes mesmo que ele compreenda o peso das palavras, Deus nos envolveu com sua voz, antes que soubéssemos articular qualquer resposta. Nossa primeira língua foi o Verbo Divino, um idioma sem livro de gramática escrito, mas repleto de sentido, onde cada sílaba trazia vida e comunhão. Contudo, veio o inimigo e inseriu os primeiros ruídos na comunicação. Foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis 3:1. O que antes era escuta confiável se tornou interpretação distorcida. Desde então, nossa fala se fragmenta. Interpretamos diálogos, lemos nas entrelinhas, fazemos conclusões de pessoas, agimos como se pessoas fossem texto que precisamos decifrá-las e a nossa audição vacila na linguagem não verbal e a distância entre os corações cresce. Se até na própria língua há ruídos, como entender o diferente? Se não ouvimos Deus com clareza, como comunicá-lo? Pentecostes foi um ato redentor da linguagem. No Éden, o homem perdeu a harmonia do diálogo com Deus. Em Babel, a comunicação entre os homens se rompeu, mas no Pentecostes, Deus fez com que cada um ouvisse na própria língua materna sobre as grandezas de Deus. O Espírito Santo restaurou o Verbo Divino ao coração humano, tornando possível que diferentes povos entendessem uma só mensagem: Jesus, o Verbo de Deus. Através dele podemos nos comunicar outra vez com o Pai. O Evangelho não é apenas uma palavra, mas a palavra viva que restaura a comunicação entre Criador e criatura. Só ouvindo Deus sem ruídos podemos falar dele sem distorção. E só amando o próximo como Deus nos amou, podemos nos comunicar efetivamente com ele. E assim, cada um de nós que nasceu ouvindo nossa língua materna é chamado a reaprender a primeira língua da humanidade, a voz de Deus. Mas essa voz não se impõe entre gritos e ruídos. Ela é suave como o sussurro que Elias ouviu na caverna. É um sopro que traz vida. Ela não é um código a ser decifrado, mas um convite a ser aceito. No silêncio da alma, quando cessam as interpretações apressadas e os julgamentos precipitados, a voz de Deus ainda ecoa, chamando-los pelo nosso nome. Como um pai ou uma mãe que ensina a criança a falar, ele nos convida a pronunciar novamente a linguagem do amor, da verdade, da graça, da comunhão e do entendimento pleno. Afinal, não é apenas sobre falar corretamente, é sobre aprender a ouvir de novo. Pois quem não aprende a escutar Deus, vive preso em Babel e não chega a Pentecostes. Em contrapartida, quem aprende a ouvir sua voz, descobre que a verdadeira língua materna da alma é a comunhão íntima com o Pai, onde as palavras em orações se tornam sons da eternidade. Pergunta ao coração: o que eu preciso silenciar em mim para que eu possa escutar a pureza da voz de Deus? E o desafio é: em um mundo saturado de ruídos, reserve hoje um momento de silêncio absoluto. Desafie-se a não apenas escutar, mas ouvir a voz do Pai Eterno que sussurra além das palavras, esperando que você a reconheça no eco silencioso da alma.
Dia 21 de fevereiro é o Dia Internacional da Língua Materna. Que Deus te abençoe!